A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Pensei que os irmãos não tinham ouvido. Jesus voltará. Essa é uma esperança que a igreja, que os crentes precisam ter. Eu me lembro que, e é disso que eu vou falar nesta noite, há umas 3 eleições atrás, um presbítero que era candidato a deputado, falou assim para mim: pastor João Flávio, o senhor não daria comigo uns 3, 4 meses antes das eleições? Eu falei: mas eu não gosto muito de política, já me envolvi demais, estou querendo exorcizar disso, entrar um pouco no ostracismo disso. Ele falou: não, o senhor vai comigo, é mais para conversar com os pastores. Assim eu falo do meu trabalho como político, e o senhor fala do teu trabalho ministerial apologético. Aí eu gostei da proposta. Então eu viajei com ele durante 4, 5 meses antes do pleito eleitoral. E nesse período eu ouvi pelo menos 50 sermões, pelo menos. E o que me chamou a atenção é que eu não ouvi nenhum sermão falando do céu, nem falando da volta de Jesus. Dos 50 sermões, o que eu mais gostei foi um falando de santificação. Mas eu diria que 49, 48 dos sermões que eu ouvi eram praticamente inoperantes, ineficazes, para eu ser bem polido e educado com os sermões. Não quero dizer com isso que as pregações não foram bem feitas, não estou dizendo que os preletores não eram adequados, nem estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que não havia foco no céu e nem na volta de Jesus. Isso me chamou a atenção. Irmãos, é certo, a volta de Jesus nunca foi tão eminente. Jesus está voltando. A ONU tem um relógio chamado relógio do fim do mundo, que está marcando alguns minutos para o final do mundo. Daqui a alguns anos faltará água, faltará combustível, faltará proteção no ozônio da camada do Sol e etc. O planeta Terra, daqui 100 anos, talvez não terá condição de subsistência. Ou seja, os próprios cientistas estão dizendo que o fim é iminente. Como disse Jesus, as pedras estão clamando, porque Jesus está voltando. E nós, como crentes, precisamos estar ligados nessa promessa. Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, para nós nos consolarmos com essa promessa, porque a promessa de que Ele voltará é certa, e nós cremos, e nós aguardamos, e que bom que fosse hoje. Eu já ouvi muito crente falar assim: fulano está no fogo do primeiro amor. Bom, se fulano está no primeiro amor, você está caído então, porque a Bíblia fala que esse primeiro amor tem que ser uma prática contínua da nossa vida cristã. Arrepende-te, volta às primeiras práticas. Irmão, olhem para mim aqui. Não existe rotina na vida de cristão. A nossa vida é de glória em glória. Deus tem experiências novas para nós. Lembra o maná? Não precisa pegar maná para 2, 3 dias não. O maná vem todo dia, a glória vem todo dia, o poder de Deus vem todo dia. Irmãos, Deus nos convida a
experimentá-lo todo dia. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ezequiel fala, venha para águas profundas. Deus ali orienta, mergulhe profundamente no mar da espiritualidade e da vida com Deus. O Senhor está dizendo para nós não entrarmos nessa monotonia cristã, nesse religiosismo, nessa coisa assim, sabe? Eu vou na igreja evangélica como eu ia na igreja católica quando eu rezava para os santos. Deus não quer isso. O nosso relacionamento com Ele é vivo, eficaz e poderoso. Volta às primeiras obras. Lembra de quando você chegou na igreja, aquele rapaz, aquela irmã, cheia de fogo, de alegria, de esperança. Isso não pode acabar. Ao contrário, quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu me aprimoro na espiritualidade, mais esperança eu tenho, mais dinamismo eu tenho, mais fogo eu tenho, mais alegria eu tenho, e as minhas obras são renovadas de glória em glória. E a palavra de Deus está dizendo que se você entrou numa monotonia, se você está religioso, é para você voltar nas primeiras obras, é para você voltar no primeiro amor, é para você voltar no início de tudo, reviver a tua experiência de conversão todos os dias, porque, irmão, a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja que vive em novidade de vida. Então que nós possamos estar sempre vivendo novas experiências. Irmãos, o nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus não é estagnado, o nosso Deus é grande, poderoso, e Ele te convida para algo a mais. Eu não posso deixar de viver experiências gloriosas com Deus, eu não posso, eu preciso renovar a minha espiritualidade, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso renovar-me, eu não posso aceitar de entrar numa frieza, numa religiosidade dentro do templo. E nesta noite Deus fala conosco: reaviva o teu coração, porque eu tenho mais para ti. Amém? Nós precisamos avivar o nosso coração, animar a nossa vida. O diabo quer deixar você na frieza, na religiosidade, mas Deus é muito mais que tudo isso. Muitas vezes a religiosidade nos leva a uma frieza tão grande que a gente não consegue mais ver os nossos pecados, até ver o dos outros. Olha lá o irmão, olha o irmão fulano, mas não vê o seu próprio pecado. Nós muitas vezes perdemos a capacidade de fazer uma autoanálise, de olhar no espelho de vez em quando e ver aquele pecador. Eu me lembro de uma história interessante, que o pastor chegou numa igreja e a igreja parece que sempre dava algum problema, mudava o pastor, mas sempre dava algum problema. Aí Deus orientou o pastor, e ele falou para os irmãos: olha, domingo que vem, eu vou mostrar qual é o nosso problema aqui na igreja. E aí os irmãos chegavam, o diácono não deixou ninguém entrar, e era para a pessoa só entrar na igreja e já sair pela outra porta e ir para casa, não era para ficar no culto. Então entrava um irmão por vez. Aí tinha um caixão na frente do púlpito, caixão enorme. Aí o pastor falava: entra lá e dá uma olhada dentro daquele caixão. Aí o cara entrava, tinha um espelho no fundo do caixão. Aí o cara já murchava a orelha e ia para casa. No outro domingo a igreja voltou, todo mundo no sapatinho de fogo. Todo mundo estava... Eles entenderam o recado. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos a capacidade de nos autoavaliarmos.
de entendermos quão pecadores nós somos. Nós estamos na igreja, é verdade, até pecamos menos, mas se não notarmos os pequenos pecados que ainda cometemos, nós não avançaremos. Não há prosperidade espiritual se não houver a notoriedade dessa questão que é o pecado. Eu preciso entender que eu ainda careço de santificação. A santificação é um processo que não para, porque sem santificação ninguém verá Deus. Mas para que isso aconteça na nossa vida, há uma necessidade. Qual é a necessidade? De arrependimento. Temos que nos arrepender do que falamos muitas vezes, temos que nos arrepender das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Temos que ter essa capacidade sempre, porque quando a gente se converte, a gente vive pecando e se arrependendo, não é assim? Ou só fui eu que passei por isso? Todo mundo passou por isso. Mas aí depois de um certo tempo, a gente não faz aqueles pecadões que nós fazíamos da velha vida. Mas aí que está, o problema são as raposinhas, né? Porque, eu não faço mais aquele pecadão, é só um pecadinho. Meu irmão, minha avó dizia assim: meu filho, de grão em grão a galinha enche o papo. De pecadinho em pecadinho você vira um pecador contumaz. Meu irmão, nós temos que fazer como Davi, chegar em casa hoje, dobrar o joelho e falar: Jesus, me perdoa, até pelos pecados que eu cometi e nem sei que eram pecados. Me perdoa, Senhor. Irmão, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de se arrepender, a capacidade de entender o poder do arrependimento e se arrepender de verdade, pelo que você fala, por quem você ofende. Isso às vezes acontece no relacionamento conjugal. Chega uma etapa do casamento que não se pede nem perdão mais, fica 5 dias sem falar, depois volta a se falar e não pede perdão. Já viram isso acontecer? Não vou mais pedir perdão. Aí fica os dois assim, 5 dias, um bico para cá, um bico para lá, dorme um para cada lado da cama, porque se virar para o meio os dois batem o bico, né? Aí dorme um para cada lado da cama, o bico desse tamanho. Perdeu a capacidade de pedir perdão, perdeu a capacidade de se arrepender, perdeu a capacidade de reconhecer suas falhas. Nós nunca podemos perder essa capacidade, porque a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja contrita, é uma igreja arrependida, é uma igreja que está no pé da cruz do Calvário. Olhem para mim, a salvação que Deus te deu em Cristo, Ele não vai te tomar, está dado. O problema é quando nós pegamos o que Ele nos deu e jogamos pela janela, e jogamos para fora. Daí acontece a apostasia. É muito importante que nós tomemos cuidado para não apostatar, porque veja, o desviado volta, o apóstata não. Temos que tomar cuidado, irmãos, com a nossa vida cristã diante de Deus. Tomar cuidado. Como é que está? Como é que eu estou? Sabe? Dá uma analisada. Toma cuidado com isso. O diabo quer acabar com a tua vida espiritual. O inimigo quer tirar a tua salvação, quer tirar a tua alegria de servir a Deus. Por isso preste atenção, quando você perceber que está sendo atacado, pede ajuda, pede oração, ore mais. Detectou que a sua vida está sofrendo ataque, que você está esfriando espiritualmente, que você não está mais bem na presença de Deus, liga para o pastor, põe no zap da igreja: irmãos, orem por mim. Eu tenho
Graças a Deus, uma rede de intercessores que intercede por mim. Quando eu percebo que eu estou fraco, abatido, eu disparo meu WhatsApp e falo: irmãos, orem por mim aí. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de pedir, é oração. Eu não tenho vergonha de pedir oração, eu peço mesmo. Orem por mim. Porque, irmãos, nós precisamos, nós carecemos de intercessões, nós carecemos e nós precisamos estar atento, porque o inimigo quer tomar essa salvação. Que você permaneça firme, porque Jesus vai vir buscar uma igreja salva. Amém? Sabe, irmãos, eu não acho que a gente deve se restringir a nada. A Bíblia fala assim: observai tudo e retende o que é bom. Mas muitas vezes a pornografia pela internet, por as revistas, pelas novelas, vão entrando na nossa vida. A sujeira desse mundo. Homem beijando homem na sala e as tuas crianças vendo. Filmes, séries pornográficas. Meu Deus do céu, nós trazemos para dentro da nossa casa tanta coisa que às vezes não coopera com a nossa vida espiritual. Um irmão da nossa igreja perguntou assim: pastor, é errado escutar música do mundo? Eu disse para ele: depende da letra. Tem música do mundo que tem letras bonitas, vamos dizer a verdade, fala de amor, fala de relacionamento, não fala de promiscuidade, são músicas agradáveis até de se cantar. Mas eu disse para ele assim: você tem tanto tempo assim sobrando para ouvir música secular, ao invés de ouvir música de adoração a Deus? Ele falou: não, minha vida é uma correria. Eu falei: você vai perder tempo ouvindo música. Quando você tem tempo de ouvir música, de vez você ouvir uma música que adora a Deus, você vai ouvir uma música que adora o homem ou adora a mulher. E ele: não tinha pensado nisso, pastor. Eu falei: então pense. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas vestes, porque Jesus vai buscar uma noiva de branco. Meu irmão, a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja que vive na palavra, pela palavra e em prol da palavra. A igreja que Jesus vai levar para o céu não é uma igreja que não busca na palavra, que não vive pela palavra, que não anda na palavra. E ele está falando aqui: eu venho sem demora. Bem-aventurado o que guarda a minha palavra. Olhem para mim, presta atenção. A salvação é pela graça. Graça é favor imerecido. O galardão não. Deus vai reconhecer as obras que nós fizermos depois de salvo para galardoamento nos céus. E Deus quer que nós tenhamos obra, porque nós somos filhos da luz, filhos do Senhor, e se estamos na videira verdadeira, produzimos muitos frutos. Deus conhece as tuas obras. Tudo que você faz para Jesus, Deus vai te abençoar. Eu estou quase um servo inútil, porque para ser servo inútil eu tenho que fazer tudo que Ele mandou, não é isso? Então não é fácil nem ser servo inútil. Então faça alguma coisa. O que você está fazendo para Jesus? Eu venho na igreja de domingo. Ai, ai, ai. O que você faz para Jesus? Até de vez em quando dou o dízimo. Irmão, pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer para Jesus. Tem muita coisa para nós trabalharmos no reino de Deus. As almas estão penando, milhões estão indo para o inferno, pessoas estão se matando. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos trabalhar, porque a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja que trabalha, é uma igreja que está sempre firme e lutando e trabalhando, porque sabe que o galardão de Deus é fiel. E vou te falar uma coisa, hein?
Se ele não desse galardão nenhum, nós ainda não faríamos mais que a obrigação. É ou não é verdade? Nem se Jesus não desse mais galardão nenhum, nós ainda deveríamos nos esforçar ao máximo. Ainda assim ele vai dar galardão. Que maravilha! Quem quer uma tapeirinha e uma mansão no céu? Amém! Mas para ganhar a mansão tem que trabalhar. Então vamos trabalhar para o nosso Senhor? Cadê o líder de evangelismo aqui? Cadê o irmão que é o líder? É o senhor? Cadê ele aqui? Cadê o irmão? Esse aqui, né? É esse aqui. É o irmão Helder. Irmão Helder Bento. Ele parece um Helder, né? Bom, está aqui o irmão Bento, ó. Procura o irmão Bento. Fala, irmão Bento, quando é que eu posso sair para evangelizar com vocês? O pastor Natanael não deixa faltar folheto nessa igreja. Tem o Cláudio ali também. Procura o Cláudio ali. Então, vamos evangelizar a igreja. Vamos falar do amor de Deus. Tem um pacote, eu passo ali atrás, às vezes eu até levo na minha mochila quando eu vou embora daqui. Tem uma mala de folheto ali. O pastor Edson Miranda compra tanto folheto que a editora manda até com o negócio da igreja, com o endereço da igreja já. Então, meu irmão, põe folheto nessa bolsa. Quem tem folheto no carro aqui? Quanto pecador, meu Deus. Não tem folheto no carro? Põe folheto no carro, irmão. Aí quando o cara passa panfletando lá no semáforo, você pega o folheto e fala, vamos trocar, toma aqui, leva lá. O que você tem a perder de entregar um folheto? Nada, só ganhar. Então põe folheto no carro, põe folheto na bolsa, põe folheto na maleta, põe folheto onde tiver, e a hora que você encontrar alguém, entrega o folheto. Não existe crente 007, agente secreto. Não, nós temos que dar testemunho. Aonde eu estiver, aonde eu for, nós temos que dar testemunho. Eu mudei agora num bairro novo, consegui uma casinha lá, da minha casa, a minha dívida, daqui 30 anos é minha. Mas tem uma vantagem, se eu morrer, a mulher fica com a casa quitada. Estou preocupado, viu, pastor? De repente ela resolve quitar a casa. Mas está lá. Aí eu cheguei lá, já fui descobrindo quem são meus vizinhos. O do fundo é crente, o do lado é crente, o da frente é crente, mas o da esquerda não é crente. Mas é gente muito boa, é um católico bacana. Já começamos a trocar figurinha. Já começamos a conversar. Mais para frente, mudou o vizinho do pancadão. Sempre tem um, não tem? Aquele tum-tum de sábado à noite, né? Aí a minha mulher, você não vai chamar a polícia? Eu falei, não, primeiro eu vou dar uma Bíblia para ele, depois eu chamo a polícia. Mas primeiro vou dar uma Bíblia para ele, porque vai que ele se converte, aí ele muda o pancadão para Cassiane, 500 graus de fogo e poder. Quem sabe ele muda, né? Melhora um pouco, né? Eu já estou lá na caça, porque nós somos chamados para dar testemunho, irmãos. Nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo, nós somos o poder da ressurreição de Cristo, nós somos a luz que Ele deixou no mundo, a igreja de Jesus. Então que você não tenha vergonha de dar testemunho. Outra coisa, você é o grande folheto que Deus tem para entregar para o mundo. Nós somos o bom cheiro de Cristo, nós somos a luz de Cristo. Então, irmãos, recapitulando, a igreja que Jesus vai vir buscar, ela está firmada nas primeiras obras ou no primeiro amor. Ela vive com o coração quebrantado e se arrependendo. Ela conserva a sua coroa, a sua salvação. Ela guarda as suas vestes santificadas. Ela vive na palavra de Deus. Ela trabalha sabendo que vai ter galardão, e ela é uma testemunha viva para a glória de Deus.